Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo aqui diferente que nós vamos fazer hoje. Esse vídeo aqui vai tanto para o nosso canal Campos Escudeiro Advogados, quanto para o nosso canal da Congregação Presbiteriana do Jardim Esplanada. E hoje nós queremos falar aqui um pouco sobre direito do trabalho, sob a luz da Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre trabalho, sobre empregado cristão e o patrão cristão. Então, de uma forma geral, o que a Bíblia fala sobre trabalho e sobre a relação de trabalho. E para esse bate-papo aqui, eu chamei o Lucas. O Lucas estuda no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Ele estuda teologia e ele faz parte da liderança da nossa congregação presbiteriana do Jardim Esplanada. Fala, Lucas. Boa tarde. Tudo bem com você aí? Boa tarde, Gustavo. Bom, prazer estar aqui, né? Compartilhando sobre esse tema, que eu creio ser muito importante. Acho que a Bíblia fala bastante a respeito desse tema e conversar sobre esse tema com um advogado que trabalha com essa parte trabalhista, acho que é bem legal, acho que dá para a gente trazer luz aí a várias ideias boas e tentar ajudar aí a trazer uma conclusão a respeito do pensamento e da relação entre a Bíblia e o trabalho. É um prazer estar aqui, Gustavo. Muito legal, Lucas. Obrigado aí. Lucas, fala para nós o que a Bíblia fala sobre trabalho. Onde que começa? Qual livro, capítulo? Como que é abordada a questão do trabalho na Bíblia, em primeiro lugar? Legal. Bom, a Bíblia já começa mostrando que Deus ordena o homem a trabalhar. Isso já tira aquela má impressão que alguns têm de que o trabalho é uma espécie de castigo de Deus. É muito contrário disso, pois antes mesmo do homem cair, da queda do homem em Gênesis 3, nós já vemos a ordem de Deus para o homem trabalhar. Ou seja, dentro daquele modelo criacional de Deus, daquele modelo padrão que ele estabeleceu lá no Éden, quando ele formou o homem e a mulher, já existe o trabalho. Então, o trabalho, ele é uma bênção de Deus e ele demonstra a nossa capacidade criativa, imaginativa, a nossa força e também faz uma relação direta com aquilo que nós somos mesmo de fato e com a questão também de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Pois é isso que a Bíblia diz já no seu primeiro capítulo. E eu creio que tem relação essas duas coisas, pois o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele é um Deus que trabalha. Ele é um Deus que arquiteta todas as coisas. Não só arquiteta, mas também executa. Então, ele é um Deus criador que se utiliza da criatividade, da imaginação, da beleza para criar e coloca, insere no homem essa capacidade criativa, imaginativa e também a força de trabalho dentro do homem. Então, se no começo da Bíblia, nós já vemos esse tema, Gustavo, eu creio que é importante nós olharmos para toda a Escritura para entender como o trabalho depois vai se relacionando, vai tendo ali os seus desdobramentos na história do homem. E eu já adianto, né, que em Gênesis capítulo de número 3, com a queda do homem, o trabalho sofre uma alteração. Ali, um dos castigos que Deus dá para o homem é que, a partir daquele momento, ele teria que suar muito para conquistar algo através do seu trabalho. Então, o trabalho não é um castigo de Deus, porém, por causa da queda, entre os efeitos da queda, um deles é o fato de que nós temos que trabalhar muito para conseguir pouco, né? Essa é uma realidade do ser humano, mas ainda assim faz parte daquele escopo de bênçãos que Deus outorga ao homem. Então, o trabalho, sem dúvida nenhuma, Gustavo, é uma bênção de Deus. Legal. Inclusive no meio trabalhista, né, nós ouvimos alguns jargões que os nossos colegas falam, né, que o trabalho dignifica o homem, que
digno é o obreiro do seu salário, e esses termos são bíblicos, né? Mas agora falando sobre a questão daquelas pessoas que vivem para o trabalho, elas não vivem do trabalho, elas vivem para trabalhar, elas colocam o trabalho acima de todas as coisas. Qual o recado bíblico que você tem para essas pessoas? É boa pergunta. Bom, eu creio que existem duas formas erradas de nós nos relacionarmos com o trabalho. E as duas acontecem por causa dos efeitos da queda, por causa do pecado no coração do homem. O primeiro é o excesso de trabalho. É colocar o trabalho numa posição tão alta da nossa vida que ocupa um lugar primordial e acima de outras coisas que deveriam ser mais importantes. E aí entra essa questão das pessoas viciadas no trabalho, né? Tudo que ela faz é para o trabalho. Não sobra tempo para ela ficar com a família, não sobra tempo para ela se dedicar num relacionamento com Deus, não sobra tempo para um esporte, para um lazer. Por quê? Porque ela fez do trabalho dela uma espécie de ídolo, aonde a ambição, a busca por status, por dinheiro, por reconhecimento dentro da sociedade acaba tomando de assalto o coração dessa pessoa. E aí a gente já vê uma desordem no coração dessa pessoa. Por um outro lado, existem aquelas pessoas, e a gente sabe que existe, né? Aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, né? Aquela Preguiçosas, pessoa, né? a pessoa preguiçosa, isso mesmo, Gustavo. Então, essas pessoas elas não conseguem produzir, elas não conseguem se sentir bem com o fato de produzir, de criar, de trabalhar. E ela acaba sendo uma pessoa retraída, uma pessoa que nunca produz nada, uma pessoa que está sempre para baixo, desanimada, preguiçosa. E a Bíblia também diz, lá em Provérbios, né, que vai ter com a formiga preguiçoso, porque a formiga e o trabalho delas é um bom exemplo para a gente trabalhar também. Então, eu acho que o modelo bíblico de trabalho é evitar esses dois extremos. É trabalhar, sim, com seriedade, com criatividade, com desempenho e com todo o seu coração e sua força dedicada àquele ofício, mas sem com que isso se torne um ídolo no seu coração e fazendo com que tenha momentos corretos, o horário correto para você se dedicar a isso. Eu termino essa parte também, Gustavo, pensando que trabalho não é só aquela questão que ocupa a nossa carteira de trabalho, né? Nosso trabalho registrado. Eu acredito que a Bíblia não olha para o trabalho somente dessa maneira. Eu acho que tudo que a gente faz, onde a gente está executando a nossa força e as nossas tarefas, seja dentro de casa, seja ajudando alguém, é uma espécie de trabalho. A gente trabalha na igreja, a gente trabalha em alguma ONG, a gente trabalha para o vizinho, a gente trabalha dentro de casa. Então, normalmente, a pessoa que não gosta de trabalhar, ela não gosta de trabalhar não só de uma carteira assinada, ela não gosta de trabalhar em nada, né? Por outro lado, tem pessoas que passam a vida trabalhando e não conseguem desligar a mente e acaba acarretando aí em problemas físicos, emocionais, como a gente tem visto aí, né? E quando é tirado o trabalho dela ou quando o trabalho dela sofre algum impacto, como é o caso nesse tempo de pandemia, essa pessoa ela se sente perdida, porque você tirou dela a principal fonte de satisfação da sua vida. Então, o trabalho não pode ser a nossa principal fonte de satisfação. Quando a gente olha a Bíblia, a gente entende que, em primeiro lugar, a nossa fonte de satisfação é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o nosso relacionamento com Ele. Em segundo lugar, a família e talvez em terceiro lugar aí o trabalho, certo? Então, acho que nós temos que nos relacionar evitando esses dois extremos no trabalho. Concordo. É porque a Bíblia fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o trabalho nada mais é que um instrumento para nossa manutenção, né? E a partir do fruto dessa renda, né? Do trabalho, nós podemos ajudar os outros, enfim, não colocar o trabalho e o dinheiro em primeiro lugar, né? Então, eu concordo. E
com essa questão que você falou. E nós vemos assim uma busca desenfreada, né, por trabalho, por dinheiro, e especialmente na nossa área, né, na advocacia, na medicina, outras áreas, né? E nós, como cristãos, nós devemos observar o que diz a Bíblia, né, sobre trabalho e principalmente observar essa questão das prioridades, né? Então, colocar Deus em primeiro lugar, a família, o trabalho e as demais coisas naturalmente vão sendo acrescentadas na nossa vida, né? Sim. Agora, Lucas, vamos falar um pouco aqui. Eu vou ler, né, para você comentar o que o apóstolo Paulo, né, fala sobre os deveres, né? Tem os deveres domésticos, enfim. Mas eu quero abordar aqui muito a questão da relação entre o empregado e o patrão, tá? Tá. Então, aqui em Colossenses, capítulo 3, capítulo 22, diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. E aí? Comenta esse daí para nós. É legal, né, Gustavo? Aí mostra a relação da fé cristã com o trabalho, né? É interessante que Paulo ele costuma apresentar teologia, doutrina, e conectar ela, a doutrina, à vida prática, né? Normalmente ele faz isso aí no final das epístolas, né? Aí algo interessante é que o trabalho que o homem exerce, quando eu falo homem, o homem e a mulher, está inteiramente ligado à relação dele com Deus, quando a pessoa é cristã, né? Então, por exemplo, se a pessoa cristã trabalha visando somente o benefício próprio, somente o lucro, somente uma fonte de renda, com certeza isso acarreterá problemas para ela. Por quê? Porque tudo que o cristão faz, ele faz visando primeiramente a glória de Deus. E é interessante que o texto aí diz que ele deve fazer não apenas sob vigilância, ou seja, não só quando o patrão estiver olhando ele, né? Tem aquela pessoa que trabalha bem quando o patrão está perto, o patrão sai, a pessoa trabalha mal. Isso mostra e desvenda o coração dela, mostrando que ela está trabalhando somente buscando uma fonte de lucro e somente buscando apresentar uma boa impressão para o chefe dela. É interessante que nós vemos muitas pessoas fazendo esse tipo de dicotomia entre fé e trabalho. Eu vi hoje mesmo na internet, um rapaz colocou que ele foi arrumar o carro dele no funileiro, que era cristão, e ele descobriu que esse rapaz era cristão quando começou a conversar com ele, e depois esse rapaz agiu de forma não honesta com ele, né? E aí ele cobrou ele e começou a apresentar alguns versículos bíblicos também, né, para esse funileiro. E o rapaz falou com toda a naturalidade: olha, aí você já está misturando as coisas, né? Você não pode exercer na minha profissão os versículos bíblicos tal, porque fé é fé e trabalho é trabalho. E aí eu vi esse exemplo hoje e creio que muita gente, mesmo não mencionando, falando isso em alta voz, assim como esse rapaz disse, muitas pessoas vivem dessa maneira, fazendo essa separação entre trabalho e a fé, né? Mas a realidade bíblica é muito mais profunda do que essa. É justamente exercer a nossa fé no nosso trabalho, fazer qualquer coisa para a glória de Deus. E algumas pessoas acham que somente o pastor, o presbítero, ou aquelas pessoas que trabalham com o ministério cristão são as pessoas que realmente trabalham para a glória de Deus.
Mas não é essa a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica é que qualquer coisa que eu faça dentro da sociedade que exerça um papel benéfico para o bem comum, né, das pessoas, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Tem aquela famosa história, né, do sapateiro que perguntou para Martinho Lutero como que ele poderia ser um cristão melhor. E Lutero respondeu para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Por quê? Porque ser cristão e trabalhar bem são duas coisas que estão inteiramente e intrinsecamente ligadas. Não há como desvinculá-las. Então, esse texto aí deixa bem claro que a nossa relação com o patrão, com o chefe, e também do chefe, depois talvez você vai comentar do chefe, né, com o empregado, deve ser feita para a glória de Deus, com honestidade e visando o bem comum da sociedade. Muito bom, muito bom. Até porque nós cremos que nós devemos dar um bom testemunho, né? Então, como cristão, se você que está nos assistindo, você se diz cristão e no seu serviço você se comporta de uma maneira totalmente errada, né? Com os seus colegas e com o seu patrão, como o Lucas disse, né? A questão de você trabalhar de um jeito enquanto seu patrão está na empresa e a hora que ele vai embora, você larga a mão, você faz tudo de qualquer jeito, né? Saiba que você está dando um mau testemunho, né? Então, com isso, com o seu comportamento, você está afastando as pessoas de Cristo e não trazendo, né? Ao contrário, se você dar um bom testemunho, se você fazer um trabalho com excelência na sua empresa e as pessoas sabendo que você é cristão e você está se destacando ali, você está dando um bom testemunho, né? Agora é óbvio, se o seu patrão ele não cumpre as regras, não cumpre as leis trabalhistas, aí é óbvio, você vai buscar seu direito, enfim, você vai adotar as medidas legais para ou sair da empresa, entrar com processo, enfim. Mas enquanto você estiver na empresa, fazer o trabalho da melhor forma possível. O Lucas, em relação ao patrão, né, ao empresário que é cristão, e a Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 6, diz o seguinte: e vós, senhores, né, falando dos patrões, de igual modo procedei para com eles. Com eles quem? Com os empregados. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, qual que é o comportamento bíblico para o patrão cristão? Bom, Gustavo, legal a pergunta. E olhando para esse texto, ele também faz parte, né, daquelas aplicações finais da Epístola de Paulo. E normalmente sempre está envolvido o trabalho, né? A gente sempre vê isso. Em Pedro também temos, em Paulo aqui em Efésios, em Colossenses e outras cartas paulinas também nas Epístolas gerais. E aí, baseado no final do versículo 9, que a gente vê que diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, para Deus tanto faz se você é patrão ou empregado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha a pessoa que tem mais ou que exerce mais uma função superior de forma superior para aquela pessoa ou de uma forma mais criteriosa ou de uma forma diferente. Então, o comportamento é exatamente o mesmo. Agora, uma coisa que deve ficar clara é que o patrão, ou o empreendedor, ou a pessoa que tem uma função maior na empresa, os olhos estão sempre mais fixados nesse tipo de pessoa. O comportamento dessa pessoa, seja bom ou ruim, sempre vai ficar mais evidente. Então, como a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, embora esteja num outro contexto, também deve ser aplicado, certamente, se esse patrão, empreendedor, ou essa pessoa que ocupa um cargo importante, for um cristão, aí ainda mais a oportunidade que ele tem de testemunhar o cristianismo dentro da empresa. Então, aí, essa pessoa que está numa posição evidente, começar a ser desonesta
ou exercer algum tipo de pressão que não é justa, que não é correta, ou aí, como diz o versículo, fazendo ameaças, né? Isso com certeza será destoante ao cristianismo e as pessoas vão olhar ele, e não somente ele, mas o cristianismo, às vezes, com olhos ruins, né? Então, eu creio que se a pessoa tem mais dinheiro, se a pessoa tem mais visibilidade, se a pessoa tem mais funções, aí que ela deve aproveitar, no bom sentido, dessa posição dela para contribuir ainda mais, seja com a mensagem do Evangelho, pregando o Evangelho de forma correta, dentro do trabalho, no momento oportuno, obviamente, e também testemunhando não somente através da fala, mas também através de um procedimento cristão. Então imagina, Gustavo, para terminar essa parte, uma pessoa que tem bastante dinheiro, que é dona de uma grande empresa, e ela vê que alguma pessoa que tem um cargo menor ali está precisando de alguma coisa urgente, e ele vai lá e chama essa pessoa no particular e fala: olha, eu posso te ajudar, eu não vou nem ajudar com a empresa, eu vou ajudar você particularmente. Ou, às vezes, né, aquela pessoa que tem um cargo menor olha e fala: talvez esse patrão nem vai olhar para mim, ele nem deve saber meu nome, eu sou um número aqui. E ao contrário disso, esse patrão, ele se dobra para conversar com essa pessoa com educação, com gentileza. Certamente, o nome de Cristo será exaltado através desse tipo de procedimento no trabalho. E é tão importante nós falarmos sobre trabalho, Gustavo, porque a gente passa maior tempo, né, do nosso dia no nosso trabalho. Em muitos casos aí, mais do que dentro de casa. Ou seja, ali é o lugar que a gente tem aí para estar com o coração em ordem e exercer um procedimento cristão, ajudando as pessoas, pregando a mensagem, consolando aquelas pessoas que precisam e fazendo tudo aquilo que a Bíblia propõe para um cristão fazer. Com certeza. E para você ter uma ideia, um dos nossos produtos aqui do escritório é justamente o compliance trabalhista, né? Nós fazemos um trabalho preventivo nas empresas. E duas questões que são abordadas aqui na Bíblia, né? Que é a questão das ameaças, né? Que seria o assédio moral. E a questão da acepção de pessoas, que é a discriminação entre os seus funcionários, que o patrão faz, são princípios que nós levamos para a empresa. Então, mesmo que os nossos clientes, né, o empresário, ele não seja cristão, ele não acredita nos princípios bíblicos, não importa. Nós levamos esses princípios, né, para a empresa, porque, inclusive, para evitar com que a empresa sofra um processo judicial, venha a ficar mal vista. Uma empresa que cumpre as regras trabalhistas, ela terá funcionários mais motivados, que vão desenvolver mais, vão ajudar mais o empresário a crescer, né? Então, esses princípios aqui, a obrigação do patrão cristão, nós levamos para a empresa, né? Independente se o empreendedor é cristão ou não, porque nós entendemos a importância, né, sobre isso. Se você pegar qualquer manual aí sobre a questão, né, manual jurídico, eles falam sobre isso, evitar assédio moral, evitar discriminação, enfim. Então, trazendo para o lado espiritual, né, prova mais uma vez que a Bíblia é perfeita, né, contém ensinamentos, né, perfeitos e válidos, inclusive para quem não segue, né? Então, se tem alguém aí que está nos assistindo e que ainda não é cristão, não acredita, né, na Bíblia como uma regra de fé e prática, saiba que há elementos aqui para a gente utilizar como elementos para o dia a dia, né? Assim como tem em Provérbios, em Eclesiastes, enfim. Mas aqui, basicamente, de forma específica, para você que é empregado cristão e para você que é patrão cristão. Isso aqui é uma obrigação para você. Não é, eu sigo se eu quiser. Não. Para nós que somos cristãos, isso aqui é obrigação, né? Agora, para quem está nos assistindo e que eventualmente não tem a Bíblia como regra de fé, pode utilizar como uma regra interessante para o seu dia a dia, né, Lucas?
Muito legal, Gustavo. E aí você me fez lembrar, porque eu agora sou seminarista, né? Estou me formando aí para ser pastor, mas eu trabalhei mais de 12 anos na área comercial, principalmente como vendedor, né? E eu já passei pelas mais variadas empresas aí, tanto aquelas grandes empresas, né, do comércio varejista, como algumas menores, né, umas pequenininhas aí que eu passei. E não existe nada melhor para um funcionário do que trabalhar num lugar organizado, aonde os direitos dele são sempre pagos em dia, colocados em dia, o horário dele é cumprido da forma correta. Então, essa pessoa ela se sente segura. A empresa, na minha concepção, ela tem o dever de passar segurança para o empregado, para o colaborador, né? Então, quando você relaciona isso com a Bíblia e você vê que nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus aonde faz com que as relações sejam trabalhadas com ordem, com decência, com respeito. A gente vê que o bom direito, né, a boa advocacia, ela é ligada aos preceitos bíblicos e vice-versa. Aliás, não existe nenhum melhor legislador do que o nosso próprio Deus, que inclusive se utilizou de Moisés no Antigo Testamento e criou, né, centenas de leis para que a sociedade vivesse dentro de uma ordem e assim as coisas funcionassem bem. Bom, isso foi há milhares de anos atrás, mas a Bíblia é viva e eficaz e ela se apresenta e ela é aplicável a cada momento e a cada sociedade, a cada geração. Então, é interessante quando você fala do compliance, dessa organização da empresa para se colocar dentro das regras, com certeza vai trazer benefício tanto para o patrão como para o empregado. E isso é benéfico nas relações e pode ter certeza que a prosperidade vai aumentar com o tempo. Você pode reparar que os patrões que normalmente gostam muito de um jeitinho brasileiro, a coisa acaba afundando, né? O barco acaba afundando uma hora ou outra. Nós temos leis trabalhistas, ainda que na limitação da legislação brasileira, né, Gustavo? Nós temos boas leis trabalhistas aí que, se aplicadas corretamente, debaixo de uma orientação de alguém que conhece, como é o caso aí de vocês, que trabalha direto com direito trabalhista, eu tenho certeza que isso é benéfico para o patrão e para o empregado. Isso está diretamente ligado à ordem e decência que a Bíblia impõe para que a sociedade viva em paz. Aliás, a Bíblia fala para nós buscarmos ter paz com todos os homens. E isso certamente é aplicado aí dentro do trabalho. Patrão, empregado, empregado, patrão. Não, foi muito bom você ter falado isso agora no final, porque a Bíblia ela ordena, né, um equilíbrio, igual você falou, ordem, decência, entre as classes, né? O equilíbrio entre as classes, patrão, empregado, e não o contrário, e não a luta de classes, né? O cristianismo ele se pauta, como nós vimos aqui em Colossenses e em Efésios, entre a harmonia entre o patrão e o empregado. Se os dois seguirem os preceitos que estão na Bíblia, haverá essa harmonia, né? E essa harmonia é Então, sinônimo de submissão, né, Gustavo? A Bíblia sempre fala exatamente. sobre submissão. Deus é aquele que estabelece as hierarquias dentro da sociedade, né? Então, a Exatamente. submissão é importante. Os empregados devem ser submissos aos patrões. Então, a Bíblia nunca incita esse tipo de revolução. A Bíblia incita um tipo de reforma contínua para que a sociedade vá bem, né? Inclusive no E trabalho. submissão, viu, pessoal? Não é escravidão, viu? Não é É, escravidão, não acatar 100% do que o patrão fala, ainda que alguma coisa vá contra os princípios do empregado, seja alguma coisa ilegal. Não.
A submissão tem o sentido de respeito, de cumprir as obrigações, cumprir o que está no contrato, cumprir o que está nas normas de serviço, no regulamento interno da empresa, enfim. É esse o sentido de submissão bíblica, né? Porque às vezes essa palavra, Lucas, submissão, ainda mais nos tempos de hoje, tem sido torcida, né? Essa palavra. Ela está fora de moda, né, Gustavo? Você fala de submissão hoje, tem toda uma má visão a respeito disso. Se você fala disso dentro de um casamento, né, as mulheres Nossa, eu ia serem falar submissas. isso. Eu ia falar isso. Mas a submissão bíblica, ela não é, como você disse, uma sujeição a uma escravidão, a fazer tudo que a pessoa pede, independente do que ela está pedindo. Então, há os seus parâmetros e há os seus limites. E acredito que é aí que entra, né, a questão dos direitos trabalhistas, né? Então, se está exigindo coisas a mais do que deveria, fora do regulamento, a gente tem que recorrer a alguma instância que vá tratar isso através das leis, né? Mas, em primeiro momento, a posição de todo empregado é uma posição de submissão ao patrão, não por causa de uma superioridade, no sentido de que aquela pessoa é superior a você, mas é uma submissão ao cargo, né? Para que a hierarquia funcione ali de maneira correta. Se a gente tira a submissão da sociedade, Gustavo, a sociedade vai se perder rapidamente. A submissão, ela faz com que a sociedade se organize de maneira adequada, né? Então, a gente tem que estabelecer todos esses itens, né, dentro do nosso coração. E como é bom nós nos relacionarmos com pessoas que sabem lidar com isso. Tudo se torna, como você disse, mais harmonioso, mais prazeroso. A paz é estabelecida. Então, mas como a gente sabe que nem sempre os patrões se comportarão assim, também não os empregados, e então é por isso que existe, né, a advocacia, para que interfira com a lei e julgue e leve a um julgamento com justiça, né? Então a gente tem que sempre recorrer. Mas lembrando, a primeira mentalidade é uma mentalidade de submissão à regulamentação do trabalho, né? Tanto por parte do patrão, né? O patrão também se submete. Ele se submete às leis, ele se submete ao governo, ele se submete até mesmo às vezes ao sindicato, né? Que estabelece horários ali para aquele comércio ou para aquela loja ficar aberta. Então há uma escala, né? Mas a gente tem que lembrar que o topo da pirâmide, o topo da escala é o Senhor Deus. Ele é a quem nós devemos prestar uma submissão completa, porque ele nunca vai nos cobrar mais do que ele mesmo estabeleceu através da palavra dele. Muito legal, Lucas. Nossa, já deu 33 minutos aqui, rapaz. Passou voando. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, né, tanto para vocês que estão assistindo pelo nosso canal do escritório, para você que está assistindo pelo canal da nossa congregação, né, presbiteriana do Jardim Esplanada, que vocês possam ter entendido o papel bíblico do empregado cristão e o papel bíblico do patrão cristão, né? O que a Bíblia fala sobre trabalho, sobre você colocar o trabalho acima de tudo, né? Você ser um workaholic, ou você ser um preguiçoso que não está aí para nada e não trabalha na sua empresa, não trabalha na sua casa, não trabalha na sua comunidade, você não lava uma louça, você não faz absolutamente nada, não cozinha. Vive sendo empurrado, né, Gustavo? Tá no mundo, não sei para quê, né? É claro, às vezes se você está com um quadro clínico, depressão, alguma coisa, aí é outra questão, né? É uma questão que a gente tem que fazer, né? Temos que orar, temos que ajudar você e tal. Mas o foco desse vídeo é mostrar qual é o papel bíblico do trabalho, né? Se você coloca ele como primeiro lugar, se você não trabalha, e a relação de trabalho. Qual o papel do empregado e qual o papel do patrão, tá bom? Lucas, cara, muito obrigado por você ter aceitado aí o convite. Não é um convite, né? A gente marca e conversa, né? Vamos
pensar em outros temas aí, Com né? certeza. Sempre relacionando aí com a Bíblia, né? E aí eu te chamo, que você está estudando, esforçado, né? Está adquirindo aí um conhecimento, né? Para a glória de Deus, não é para você, não é para, né? Para o pro seu ego, né? A gente te conhece aí há bastante tempo, sabe que você é um cara humilde, está fazendo aí para disseminar aí o evangelho, né? E que você continue estudando aí no seminário, muita força aí para você e se você precisar da gente aí também, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado aí pelo bate-papo, pela oportunidade. Legal, Gustavo. Também agradeço pela oportunidade aí de poder compartilhar. Gostei muito de falar sobre o tema. Acho que a gente poderia continuar aí falando muito tempo sobre esse tema. Acho que é um tema profundo que envolve, né, quem a gente é. E na Bíblia, né, para terminar, Gustavo, é impressionante a gente ver, porque os homens e as mulheres, principalmente os homens, né, no Antigo Testamento, eram conhecidos pelo seu ofício, né? Então, para você ver como o trabalho ele marca o homem, né? Ele mostra quem o homem é. E aí, sobre essa última fala da pessoa que vive sendo arrastada, para terminar, eu acho que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos esse senso de querermos ser úteis, né? A gente, quando sente que a nossa vida tem uma utilidade para a sociedade, para as famílias, para as pessoas, a nós nos tornamos pessoas mais felizes. Então, você falou aí da pessoa que tem depressão, às vezes um quadro clínico, e eu acho que essas duas coisas, elas caminham muito juntas, né? A gente vê que a pessoa, quando ela está com depressão, ela não consegue trabalhar direito, e quando ela não consegue trabalhar direito, ela fica com mais depressão ainda. Então, a gente tem que entrar na vida dessa pessoa com o Evangelho. Porque o Evangelho, ele fala a respeito da nossa verdadeira utilidade. Que Deus, é quando Deus restaura em nós a imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança que foi deturpada pelo pecado começa a ser restaurada através da obra do Espírito Santo, santificando nosso coração e a nossa vida. E João 15 fala que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, pressupõe que nós vamos fazer algo. E se vamos fazer algo, que façamos com Jesus, pois Ele é o nosso Salvador, o nosso melhor amigo. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Deus abençoe aí o escritório, Campus Escudeiro. Que vocês sejam prósperos e continuem ajudando aí muitos trabalhadores, fazendo com que os direitos trabalhistas sejam exercidos dentro da sociedade, seja em Jundiaí, a nossa cidade aí, ou em outras regiões aí, que vocês possam continuar sendo uma bênção para todos aí. E os empresários também, né? Que é o Os nosso, na verdade, o empresários, nosso foco, né? foco maior são os patrões, os empresários, os empreendedores. Nós atendemos também empregado numa menor escala, né? Mas o nosso foco é o patrão e botar na cabeça deles esses princípios, né? De não discriminação, de não assédio moral, enfim. Tem outras questões, mas eu estou falando dessas duas por causa que a Bíblia fala, né? Uhum. Mas é isso daí. Valeu, Lucas. Boa noite Fechou, aí, muito Gustavo. obrigado. Abraço. Tchau, Abraço, tchau. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.